Um prestador de serviços na área da construção civil, contratado como pessoa jurídica, ele tem direito ao reconhecimento de vínculo e, por consequência, recebimento de todos os direitos trabalhistas ou não? É sobre esse assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. O reconhecimento do vínculo ou não de um trabalhador, pessoa jurídica, contratado como pessoa jurídica, não depende da denominação do contrato. Independente da denominação que as partes deram para essa relação jurídica, independe para o reconhecimento do vínculo. Para o reconhecimento do vínculo, o que verdadeiramente depende é o cumprimento ou não dos requisitos do contrato de trabalho previstos na CLT. Estes requisitos são pessoalidade. Esse profissional, ele trabalhava só esse profissional contratado poderia prestar os serviços ou não. Esse profissional contratado como PJ, a empresa desse profissional, sócio da empresa, ele poderia enviar os prepostos dele. Então, ele mesmo poderia prestar os serviços, em outro dia ele envia um outro profissional de confiança dele e assim por diante. Se é dessa forma, quebra a pessoalidade. Agora, aquele profissional que tem que estar lá todos os dias prestando os serviços, ele não vai faltar, não pode encaminhar outra pessoa para prestar serviços no lugar dele. Já caracteriza a pessoalidade na prestação dos serviços. Outro requisito, subordinação. São os dois principais requisitos, sob o meu ponto de vista, que reconhecem ou não o vínculo de emprego. A subordinação é aquela determinação, dar ordens. Então, o tomador de serviços, o empreiteiro, ele dá ordens ao profissional. Você tem que trabalhar de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado, das 7 às 17. Se falta, existem prejuízos. Além disso, determinações diretas da execução do trabalho. Esse trabalho tem que ser executado desta forma, dessa outra forma, fiscaliza todos os dias, está ali em cima daquele prestador de serviços. Isso caracteriza a subordinação e gera o vínculo de emprego. Por outro lado, para que não seja gerado o vínculo de emprego sob o ponto de vista da subordinação, você precisa dar liberdade ao prestador de serviços. O tomador, ele tem que dar liberdade para esse prestador. Esse prestador, ele presta os serviços da forma que ele quer, no tempo que ele quer. É lógico, pode existir um contrato do tempo de execução de obra. Porém, não pode haver uma determinação do prestador que aquele tomador tem que estar na obra todos os dias. Por quê? Isso fica muito próximo da subordinação que caracteriza o vínculo de emprego. Outra condição, dar liberdade para esse profissional executar a obra como ele quiser, da forma que ele quiser. Isso é muito complicado na área da construção civil, porque o tomador de serviços, que é o empreiteiro, ele tem uma responsabilidade com o cliente dele. Então, frente ao cliente dele, ele tem responsabilidade de prazo, porque diferente da construção civil, em que esse tomador e esse prestador não firmam um contrato, geralmente entre o tomador, que é o empreiteiro, e o cliente dele existe um contrato bem definido, com prazo, forma da execução de obra, garantia dessa obra. Então, está ligado diretamente à qualidade da prestação de serviços. Como que esse empreiteiro vai entregar na mão de um pedreiro e dos seus auxiliares a execução integral da obra e não fiscalizar? E não estar em cima disso. É dele a responsabilidade. Não só da qualidade da garantia, mas do prazo. Inclusive, geralmente, nesses contratos constam multa. E as multas não são baixas. As multas geralmente são altas. Então, essa subordinação é muito difícil quebrar na área da construção civil. Mas é possível. Outro ponto, não eventualidade, que é a questão do horário. Estar ali todos os dias, cumprindo aquela jornada, cumprindo aquele horário, sendo uma determinação do tomador de serviço para o prestador, caracteriza o vínculo de emprego. E, por fim, a onerosidade.
Onerosidade é outro requisito do contrato de trabalho. Mas por esse requisito individual, sem vincular aos outros, é muito difícil só ele caracterizar o vínculo de emprego. Por quê? Tanto numa prestação de serviços por contrato firmado entre pessoas jurídicas, quanto num vínculo de emprego, existe a contraprestação pecuniária, existe o pagamento. Então, só por esse requisito é muito difícil caracterizar ou não o vínculo de emprego. Neste sentido, é importante que o empreiteiro, a partir do momento que ele toma uma decisão de contratar um prestador de serviços PJ, que ele tire pelo menos a pessoalidade e a subordinação. Se ele quebrar, na verdade, um dos requisitos, não se forma o vínculo. Para se formar o vínculo de emprego, precisa dos 4 requisitos preenchidos, os 4 requisitos presentes na relação. Então, se esse tomador quebrar esse vínculo, quebrar o cumprimento desses requisitos, ele pode não ter o reconhecimento de vínculo com esse prestador na Justiça do Trabalho. Porém, se os requisitos estiverem comprovados, estiverem presentes, é muito alto o risco dele ter esse vínculo reconhecido. Tendo esse vínculo reconhecido, o que é pior? Geralmente, os ajustes de valores no ramo da construção civil, entre prestador e tomador, é por diária. O pagamento muitas vezes é semanal ou quinzenal, mas o ajuste do valor é por diária, por dia trabalhado. Nesse dia trabalhado, geralmente já engloba transporte e alimentação e toda a relação entre eles. Qual é o grande problema? Geralmente esse pagamento é feito por um simples depósito bancário. Na Justiça do Trabalho, existindo reconhecimento de vínculo, esse valor mensal vai ser compreendido como salário complessivo. Esse salário, o que significa? Ele vai servir como base para pagamento de todos os direitos trabalhistas. Ele vai servir como base de cálculo para que a Justiça consiga chegar no valor de todas as verbas, todos os direitos, todos os impostos, para que seja feito o pagamento para esse trabalhador. Além disso, por ser um salário complessivo, por exemplo, se ajustou o valor de alimentação ali entre eles, isso não vai ficar caracterizado. Na norma coletiva existe obrigação de pagar a alimentação, vai ser um valor adicional à condenação. Então é um risco muito alto, o valor pode se tornar muito alto. Se houver o entendimento pelo empreiteiro que ele faça a contratação de pessoa jurídica, é importante que ele faça um contrato bem delimitado e que na prática do dia a dia ele não exija a pessoalidade e a subordinação. Na verdade, se ele quebrar qualquer dos requisitos, já não vai caracterizar, mas os 2 principais são pessoalidade e subordinação. São os 2 que geralmente são mais decisivos para um reconhecimento de vínculo ou não. Era isso que tínhamos para trazer hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.